Bom, pessoal, boa tarde. Hoje mais uma aula de TCC 1, né? Hoje vamos finalizar a prática do que é escrito, né? E depois, na próxima aula, a gente só vai ver as questões de formatação mesmo do projeto. Né? Então, hoje nós vamos ver essa última parte aí das questões escritas, né? Das questões textuais. Então, na aula passada, a gente viu a questão dos métodos, nos itens que tem que ter no método. E uma coisa que eu queria deixar clara para vocês antes de nós entrarmos nos próximos itens, é que, assim, o que vocês estão fazendo agora em relação ao material que vocês estão fazendo fichamento e em relação ao material que vocês estão levantando por referencial teórico, isso não é a pesquisa de vocês, tá? Isso é só uma parte do projeto. A pesquisa de vocês é o que vocês vão fazer que tiver escrito na metodologia. Então, o que vocês estão fazendo agora com os descritores, de procurar, de fazer o fichamento, de colocar as informações lá no referencial teórico, isso não é pesquisa ainda. A pesquisa é o que vocês vão fazer daqui para frente. O que vocês estão fazendo é uma revisão narrativa para fazer o referencial teórico. Tá? Só que para ficar claro essa dúvida, porque eu recebi alguns e-mails e alguns WhatsApp achando que o que vocês estão fazendo agora já é a pesquisa. E não é, tá? Tem que ficar claro. O que a gente está fazendo agora é o projeto de pesquisa. A pesquisa é o que vocês vão fazer daqui para frente. Tá? Que é o que está descrito no método de vocês. Certo? Para que não fique dúvida, porque tem gente que já está achando que está pronta a pesquisa, que já vai fazer a defesa já da pesquisa. E vocês vão fazer, na verdade, não é nem a defesa da pesquisa, o que vocês vão fazer é a qualificação do projeto, tá? Que não é ainda pesquisa, nós estamos trabalhando só com o projeto. Então, hoje... Espera aí, que alguém levantou a mãozinha e pediu para entrar. Deixa eu acionar aqui meu... Everton, pode falar enquanto eu estou abrindo aqui meu Meet. Professora, boa tarde. Queria tirar uma dúvida referente à parte... Eu não estou te ouvindo. O áudio está bem baixo. Não ouvi também, não. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. É porque o meu fone não tá prestando direito. Eu queria tirar uma dúvida referente ao referencial teórico. Referencial teórico não, a metodologia, desculpa. É porque eu vi que na metodologia ela é toda dividida em subtemas, né? Eu queria saber se tem que fazer todos aquele subtema ou eu posso encaixar um subtema no outro. Você pode encaixar um no outro, sem problema. Por exemplo, é porque nessa parte do procedimento de coleta de dados e análise de dados, eu fiz como se fosse um texto corrido só. Isso. Não tem problema, pode ser assim. Ah, não, tudo bem. Não tem problema. Você pode colocar conforme você for fazer a sua pesquisa, não tem problema nenhum. Tá? Aqueles itens que eu apresentei são só os mais utilizados, mas você pode encaixar dois junto ou até escrever um textão só, sem subtópicos. Ok. Tá? Eu posso tirar outra dúvida da senhora? Tá, pode perguntar. Essa já é mais sobre referencial teórico. Eu estou falando sobre injúria miocárdia, né, que tá ocorrendo no COVID. E aí, o meu tema, por ser um tema muito novo, eu estou tendo dificuldade de achar algumas coisas relacionadas a ele, né? Por exemplo, com o tratamento da injúria miocárdica em si. Até porque a injúria miocárdica, ela não é uma doença, ela não é uma comorbidade, é um estado, né, do coração. Certo. E aí, a minha orientadora, ela pediu para me procurar sobre o tratamento da injúria miocárdica em pacientes com COVID, qual que é a relação disso, né? E eu não estou conseguindo. Será que tem problema se eu não conseguir introduzir o tratamento no meu projeto?
Não tem problema. O que você pode até colocar no próprio referencial teórico é você colocar um parágrafo falando que não foi encontrado material que apresentasse o tratamento para injúria miocárdica na COVID. Você pode escrever isso. Não tem problema. Tá? É porque você não encontrou. Então, sem problema. Você pode colocar lá no último parágrafo do referencial teórico, colocar, em relação a tratamento, não foram encontrados materiais bibliográficos sobre o tema. Ah, tudo bem, então. Você pode Obrigado, colocar, tá? Porque quando é tema novo, assim, que nem você que está trabalhando com a questão da Covid, você talvez não vai encontrar mesmo, porque não tem ainda. Porque ainda não está definido. Então, na verdade, eu até achei a utilização de anticoagulante e heparina, né? Só que não é só específico para, no caso da injúria miocárdica, né? É para pessoas que estão tendo algum problema, por exemplo, de insuficiência cardíaca, relacionada ao Covid também, né? Insuficiência cardíaca, infarto do miocárdico, ou então que tem elevação da ultraponina, que está relacionado com a parte da injúria miocárdica. Tá, então você pode até colocar assim. Em relação a tratamento, não foi encontrado nada específico para injúria do miocárdio. A literatura sugere a utilização de heparina e de anticoagulante para pacientes com problema de tal. Aí você bota os autores que colocaram isso. Falar isso que você me contou. Isso que você me contou, você escreve e aí ou inicia ou finaliza falando que para injúria do miocárdio não foi encontrado nada na literatura. Ah, tudo bem, então. Porque está dentro do seu tema ainda. Coisas que vão descobrir ainda, né? Sim. Só um pouquinho, gente, que eu tô com meu filho com febre. Só um minutinho. Quanto tá? Tá, então vai lá e pede pro seu pai dar dipirona para você. Dipirona? Diz para ele dar 7 ml. 7 ml de dipirona? ml de dipirona. Tá? Bom, desculpa, tá, gente? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre o resultado esperado, o orçamento, o cronograma e as referências bibliográficas. Tá? Lembrando que essa parte nós estamos trabalhando ainda com a parte textual do nosso trabalho. Tá? Então, depois do método ou da metodologia, vai vir os resultados esperados. O que é o resultado esperado? O resultado esperado, às vezes, tem uma confusão, que a pessoa acha que o resultado esperado é aquilo que ela acha que vai encontrar. E não é isso, porque aquilo que você acha que vai encontrar é a sua hipótese. O resultado esperado é aquilo que vai ser produzido com a sua pesquisa. Aquilo depois que você terminar a pesquisa, o que você vai ter de produto, tá? Produto não é para produto de mercado, mas o que você vai ter produzido. Tá? E o seu resultado esperado, ele tem que estar relacionado aos seus objetivos, porque você vai fazer o trabalho baseado nos objetivos. Então, o seu produto vai ser baseado também nos seus objetivos. Tá? Então, não pode o seu objetivo ser estudar a injúria cardíaca e o seu resultado esperado é descobrir o tratamento da injúria cardíaca. Tá? Não, porque não vai ser esse. Entendeu? O que nem do Everton está falando, o Everton vai estudar a injúria cardíaca, mas ele não vai descobrir o tratamento da injúria cardíaca, porque a pesquisa dele não é para descobrir o tratamento. Tá? Então, o resultado esperado não pode ser uma coisa que você não vai estudar. Tem que ser alguma coisa que está relacionada ao seu objetivo. Tá? Então, é o produto, é o que vai ser produzido da sua pesquisa. E aí, eu sugiro, mas isso é uma questão de sugestão mesmo, vocês podem seguir conforme o orientador de vocês pedem, mas apresentar esse resultado esperado em tópicos. Tá? Apresentar 3 tópicos. Quais que são os resultados esperados para o pesquisador? Então, para você, o que você espera quando terminar essa pesquisa?
Quais são os resultados esperados para a UNEMAT? Porque a UNEMAT é instituição financiadora da pesquisa, né? Não financiadora no sentido de... Não é financiadora a palavra que eu quero usar, é a instituição que... Como que eu posso falar? Que determina que você tem que fazer a pesquisa, né? Porque vocês estão fazendo essa pesquisa porque é obrigatório fazer por conta do curso. Então, a UNEMAT, como é a instituição provedora da pesquisa, né? Quais são os resultados para a UNEMAT e quais serão os resultados para a sociedade como um todo. Aqui, quando eu falo sociedade, é tanto para a sociedade pública, como também pode ser uma sociedade específica, como, por exemplo, para os enfermeiros ou para a equipe de enfermagem. Então, o que você espera produzir depois que você fizer a sua pesquisa? Então, os resultados esperados, você tem que pensar lá na frente. Depois que você fizer tudo isso que você colocou no método, o que você espera encontrar? Tá? E aí, com o que você esperar encontrar, não é o que você acha que vai encontrar. Lembra lá, o que você acha que vai encontrar é lá na hipótese. Aqui, o que vai ser produzido. Tá? Então, qual que é o resultado para o pesquisador? Qual que é o resultado para a UNEMAT? Qual que é o resultado para a sociedade? Então, geralmente, assim, para o pesquisador, é a questão de aprender a desenvolver uma pesquisa. Né? É o principal ganho que vocês têm. Para a UNEMAT, é ser a retentora desse conhecimento novo que vai ser produzido, porque vai ficar na UNEMAT, afinal, o local de publicação da pesquisa vai ser a biblioteca da UNEMAT, então é a UNEMAT que vai ter esse conhecimento, e para a sociedade, aí está baseado justamente ao objetivo de vocês. O resultado esperado pode estar dividido em tópicos ou pode ser um parágrafo só descrevendo o que você quer encontrar ou qual você acha que vai ser o produto da sua pesquisa. Tá? Geralmente é um parágrafo bem curtinho, não é coisa muito grande, também não é para encher linguiça, não é para citar nenhuma referência, não é nada. É só aquilo que você acha que vai encontrar. Alguém levantou a mãozinha? Porque eu ouvi um barulhinho, mas eu não consegui ver aqui o que era. Oi, professora, boa tarde, Lalisca. Oi, boa tarde. Nessa questão do que o pesquisador, né, qual que é o resultado da pesquisa para nós, a gente pode colocar mesmo essas palavras sobre a questão de aprender a realizar a pesquisa, é bem, assim, descritivinho, né, o NEMAT... Se tiver separado, você pode colocar assim, que fique claro, ó, pesquisador, qual que é o resultado para o pesquisador? É aprender a fazer a pesquisa, aprender um método de pesquisa, é bem isso. Agora, quando é um parágrafo só, aí você tem que dar uma organizada de como você vai citar você ali no meio. Entendi, mas no caso da minha orientadora, ela permite fazer por tópicos, então eu posso colocar um tópico só falando sobre isso, um falando sobre o ganho da UNEMAT, e o da sociedade, eu tinha colocado algumas coisas já, porque é o público para quem eu quero voltar à pesquisa, né, tipo assim, que eu acho que vai consumir depois, que é importante, relevante. Aí eu tinha colocado bem assim, que é sensibilizar o profissional acerca da implementação do processo de enfermagem para a melhoria da assistência à criança hospitalizada, subsidiar a discussão da temática pelos acadêmicos de enfermagem e servir de base de conhecimento para a atualização profissional. É algo desse tipo? Ou... É isso aí. Tá certo? Tá certo, é só isso. Não precisa você inventar mais coisa, não. Não, eu nem quero inventar mais nada. Eu gosto desses negócios que a gente não tem que nem colocar referência. Não, aqui não. Aqui é o que você está esperando encontrar mesmo, que você acha que vai produzir lá no final. Tá? Não adianta que o resultado esperado é um pedaço bem pequenininho mesmo. É um parágrafo no máximo ou algumas linhas em cada item, tá? Não se assustem em relação a isso. Tá bom, professora, obrigada. Não adianta a gente querer encher muita linguiça, porque não dá, porque vocês também não sabem o que vão encontrar. É mais uma perspectiva daquilo que vocês querem. Eu acho que a palavra mais certa para resultado esperado é uma perspectiva mesmo.
né? Porque se depois a gente fosse pegar os projetos e comparar com o que realmente produziu, talvez a gente ia ter um índice aí de divergência enorme. Se a gente fosse pegar os antigos e ver o que foi realmente desenvolvido, se chegou aquilo que estava esperando, eu acho que a gente vai encontrar bastante resultado negativo. Até daria um projeto de pesquisa isso. Pesquisar se os projetos de pesquisa são realmente desenvolvidos. Né? É um projeto de pesquisa para alguém. É verdade, professora, porque a gente escreve pensando uma coisa, na hora de escrever o resultado mesmo do que a gente pensou, pode sair uma coisa completamente diferente. Diferente, eu acho que é uma boa pesquisa aí para fazerem, viu? Porque para ver se realmente a pessoa consegue visualizar se é aquilo que ela realmente encontra. Eu acredito que o resultado é o contrário. Que tudo que você programa aqui talvez não é o que você vai encontrar, mas isso é só hipótese, eu acho isso, tá vendo? Não é o que vai ser encontrado. Então, vamos lá. Aí tem a parte do orçamento, que é o que eu estava falando com a Gabriela antes. O orçamento é a previsão de gasto que você vai ter na pesquisa. Tá? Esse orçamento aqui nesse projeto, ele é um orçamento que a gente sabe que é fictício. Por que eu falo fictício? Porque, na verdade, quem vai bancar os projetos são vocês mesmos. Então, vocês estão fazendo um orçamento para vocês mesmos. Né? Então, é só para vocês terem uma noção de quanto vocês vão gastar. Né? E também não querer fazer uma pesquisa a qual vocês não têm dinheiro para isso. Tem que ter essa noção. Tá? Então, vocês podem fazer uma previsão de valores na internet mesmo, nos sites lá do Google, e geralmente o orçamento ele vem apresentado numa tabela, e essa tabela vem dividida, os itens permanentes e os itens de consumo. Tá? E aí você deve colocar nessa tabela tudo que você conseguir lembrar que vai gastar. Então, tudo aquilo que você pensar que vai gastar por causa da sua pesquisa, você coloca no orçamento. Para que você faz isso? Porque às vezes o aluno quer uma coisa e depois lá para frente não dá conta de fazer por conta que não tem dinheiro. Porque quem financia a pesquisa de vocês são vocês mesmos, né? Mas por que tem que ter orçamento em pesquisa? Porque projeto de pesquisa, geralmente a gente faz e pede financiamento para os órgãos públicos. Então, nesse caso, quando a gente pede financiamento do nosso projeto de pesquisa, essa parte tem que ser extremamente detalhada, né? Tem que dizer detalhadamente tudo que você vai gastar e no que você vai gastar. E você tem que pensar em tudo, porque se faltar dinheiro, você vai ter que tirar do seu bolso, né? E às vezes são valores muito altos, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma tabela que vocês podem utilizar lá. Então, vocês colocam aqui a descrição do material, e aí pode dividir em material permanente e material de consumo. O valor unitário desse material, que vocês podem fazer esse levantamento aqui na internet, a quantidade e o valor total que você vai gastar. Tá? E é importante sempre ter um total aqui no final. Por que eu falo isso? Eu já vi aluno colocando que ia fazer pesquisa na zona rural. Só que ele esqueceu que para ele chegar na zona rural, ele tinha que ir de carro ou de moto. E ele não tinha carro nem moto. Então, como é que ele ia ir para a zona rural fazer a pesquisa? Não ia. Entendeu? Aí não tem como fazer a pesquisa. Então, vocês têm que pensar nisso. Né? Eu tenho uma bicicleta e eu quero fazer minha pesquisa lá no Caramujo. Eu consigo ir de bicicleta para o Caramujo? Se eu não conseguir, então não dá para fazer essa pesquisa. Eu vou ter que botar essa pesquisa para fazer aqui em Cáceres, porque aqui em Cáceres eu consigo andar de bicicleta. Tá? É mais ou menos assim a ideia. Eu preciso, para fazer a pesquisa, eu vou ter que precisar, sei lá, eu vou ter que gravar as entrevistas. Como é que eu vou gravar as entrevistas? Eu vou gravar no celular.
Tá bom, e se o seu celular quebrar, como é que você grava as entrevistas? Então, eu tenho que pensar dessa maneira. Então, eu não tenho um notebook, eu não tenho computador, mas eu vou fazer uma pesquisa de revisão bibliográfica. Eu vou conseguir fazer essa pesquisa no celular? Pesquisar 300 artigos no celular? Sei lá quantos que tem que ler? Então, pensem nisso. Tá? Qual é a pesquisa que eu quero fazer se eu realmente tenho dinheiro para isso? Então, o que é mais comum a gente ver aqui nesse orçamento? É o notebook ou o computador como material permanente. Tá? E aí, aqui nos materiais de consumo, a gente tem tanto as questões do papel, como, por exemplo, impressões. Quanto de impressão você precisa? Né? Digamos que eu precise, sei lá, de 2.000 impressões, vou deixar aqui. A impressão está 25 centavos, né? Eu preciso de 2.000, mais ou menos, porque eu preciso imprimir termo de compromisso, preciso imprimir o material da entrevista, preciso fazer toda essa impressão. Quanto que eu vou gastar? Então, 2.000 vezes 25 centavos, só de impressão eu vou gastar R$500. Tá? Então, tem que pensar. Eu vou fazer a minha pesquisa, eu vou entregar para cada profissional um formulário. E esse formulário vai dentro de um envelope. Um envelope é R$1. Eu vou entrevistar 50 pessoas. Então, são mais R$50 de envelope. E assim vai indo. E aí, aqui no final, vocês fazem, então, a soma desses valores todos para ver se realmente vocês vão conseguir desenvolver essa pesquisa, tá, gente? Esse orçamento, ele, nesse sentido, ele ajuda com isso também, né? Porque ele ajuda você verificar se realmente você vai conseguir fazer a pesquisa, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não dá conta, gente. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente vai dar conta. Tá? Não adianta a gente querer inventar coisa que depois não dá para fazer, né? A gente precisa ser realista. Então, aqui no orçamento é um bom momento para vocês pensarem se aquilo que vocês querem vai dar para fazer. Uma coisa que entra muito aqui no orçamento é quem vai fazer, que agora vocês estão fazendo mais pesquisa de revisão, mas quem vai fazer pesquisa, por exemplo, de entrevista, tem combustível. Você tem que ir no lugar fazer entrevista com as pessoas. Então, quanto que está o combustível, né? Está R$5 a gasolina? Uau! Eu vou precisar de quantos litros? Eu vou precisar de 50 litros. Então, eu tenho que anotar tudo isso. Quanto que eu vou gastar. Então, tem que ir tudo indo, somando aqui no seu total, ver se realmente você vai conseguir dar conta de fazer a sua pesquisa. Tá? Aqui também você só precisa anotar aquilo que você pensa que vai gastar. Quanto mais real tiver com a sua pesquisa, melhor, tá? Isso aqui que está aqui no material tem que bater com aquilo que está descrito lá no seu método. Tá? Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho orçamento para minha pesquisa. Você não vai gastar nada para fazer a sua pesquisa? Você não precisa do computador, você não precisa da energia elétrica para ligar o computador, não precisa nada, você tem tudo isso já, mas você tem que descrever aqui, tá? Precisa colocar aquilo que é previsto de gastar. O outro item, que também são os itens aqui mais fáceis, é o cronograma. O cronograma é o detalhamento do tempo em cada etapa, tá? Então, vocês devem incluir o tempo em todas as etapas do projeto. Então, todos os itens que tem lá no método que você vai fazer,
vai ser uma etapa do projeto. E como que você vai projetar o tempo de pesquisa? Você vai projetar o tempo de pesquisa dependendo quanto tempo você tem para terminar essa pesquisa. Então, quanto tempo eu vou ter para terminar? Eu vou ter mais 6 meses para terminar? Eu vou ter mais 1 ano para terminar? Eu vou ter mais 2 anos, 1 ano e meio? Quanto tempo eu tenho para terminar? É baseado em quanto tempo você tem para terminar a pesquisa que você vai fazer seu cronograma. Tá? Então, o tempo também tem que ser compatível com cada etapa. Então, você não pode dizer, por exemplo, que você vai fazer a discussão do trabalho em 1 mês. Porque em 1 mês você não dá conta de fazer a discussão. Tá? Você tem que ser no mínimo 2. Você consegue formatar o trabalho em 1 mês. Agora, fazer discussão, analisar dados em 1 mês é muito difícil. Tá? Então, tem que ser compatível as etapas do seu trabalho com o tempo que você vai fazer. E você pode apresentar a tabela em vários formatos. Você pode fazer um tabelão com todo o tempo que você pretende, ou você pode fazer tabelas separadas, tá? Sem problema nenhum. Então, aqui tem um modelo. Esse modelo aqui é de 1 ano só. Então, aqui estão algumas das atividades. Então, eu primeiro, no próximo, digamos que eu vou defender meu projeto agora em julho, então vou corrigir o projeto. As referências bibliográficas, eu vou ficar sempre fazendo até terminar a pesquisa. Aí, lá em agosto, eu vou coletar dados, em setembro eu vou fazer análise, em outubro eu vou fazer a discussão, vou fazer os resultados, em novembro eu vou fazer a discussão, vou estruturar a pesquisa e vou defender em dezembro. Esse aqui, por exemplo, um cronograma para quem vai fazer aí em 6 meses. Vejam que 6 meses você vai ter só 1 mês para fazer cada tarefa. Aí você tem que pensar, eu dou conta de fazer 1 mês em cada tarefa? Uma tarefa em cada mês? Tem que pensar. Outro modelo é fazer de 2 anos. Então, eu tenho mais 6 meses aqui de 2021 e vou ter mais 6 meses de 2022. Então, eu quero defender o meu TCC na metade do ano que vem. Então, eu tenho 2 semestres para desenvolver a pesquisa. Então, eu vou descansar agora em julho, que eu vou defender o meu projeto, aí vou começar a arrumar em agosto. Referência bibliográfica é sempre. Vem a coleta de dados, a análise dos dados, os resultados, discussão, estruturação da pesquisa, até a defesa. Tá? Aí você vai depender do tempo aqui, conforme você tem o período de tempo. Então, quando eu tenho mais tempo, eu posso coletar os dados com mais tempo, vou fazer análise com mais tempo, vou ter mais tempo para fazer a discussão. Então, aí depende de cada um. Então, vocês precisam definir com o orientador de vocês em quanto tempo vocês vão desenvolver a pesquisa. Vocês vão desenvolver a pesquisa para o semestre que vem ou essa pesquisa é para o outro semestre? Então, vocês precisam pensar, tá? E aí, conforme vocês vão fazer, vocês preenchem os itens aqui do cronograma, tá? Pode ficar uma tabelona assim grande ou pode ficar uma tabelinha dividida, tá? Uma para 2021 e outra para 2022, não tem importância, tá? Pode ficar dessa maneira assim grandona ou pode dividir uma embaixo da outra, tá? Sem problema nenhum. Pode perguntar, Cirlei. É assim, por exemplo, se eu colocar ali no meu cronograma, que eu vou defender em dezembro agora, né? E depois, não sei, não vai abrir, não consigo me inscrever no TCC2 e não dá certo. Isso tem algum problema? Não tem problema. Não tem problema não, tá? Se caso dá errado o cronograma, não tem problema. É que o que vocês precisam pensar nesse momento é quanto tempo vocês pretendem para fazer a pesquisa. Tá? Aí, se tiver algum desses problemas, é claro que você vai ser alterado. Mas para entregar esse TCC agora, nesse momento, para você qualificar o seu projeto, é necessário que você tenha uma programação. Se der errado, aí é outra conversa.
tá? Pode fazer contando que tudo vai dar certo. Tá? A gente sempre faz um cronograma contando que tudo dá certo. Tá? Só que às vezes podem ter alguns problemas e a gente tem que mudar. Tá? Isso acontece, sem problema nenhum. Que bom, então tá. Tá? Porque às vezes, por exemplo, acontece assim, as meninas programam aqui fazer nesse semestre agora, no semestre. Aí, na metade do semestre, por exemplo, descobre que está grávida. Aí não vai dar mais para fazer a disciplina. Ou no meio do semestre ficou desempregado, vai mudar de emprego. Não vai dar para fazer, não tem importância. Você faz o cronograma baseado naquilo que você idealizou. Se não der certo, aí é outra conversa. Tá? Aí é questão de ajustar depois semestres e tal. Agora, para a apresentação dos teus TCC, precisa ser aquilo que você quer. Então, se você colocar no seu cronograma só 2021, a banca já vai saber que você pretende defender em dezembro. Se você botar lá para 2022, a banca já sabe que você vai ter mais tempo para desenvolver. E aí, o que a banca pode opinar nisso? Você pode ter feito um método que talvez você não consiga desenvolver em 6 meses. Aí a banca pode te falar, olha, Cirlei, você fez o seu trabalho aqui para 6 meses, mas esse trabalho aqui você vai gastar mais tempo, você vai demorar 1 ano. Então, você precisa tomar cuidado nisso. Então, nesses ajustes que a banca pode dar algum pitaco, tá? Então tá. Ou pode ser o contrário, você pode ter feito uma pesquisa gigante e você pode fazer ela mais rápida. E aí a banca pode dizer para você, ó, esse tipo de pesquisa aqui dá para você fazer mais rápido se você tiver tempo, né? Mas vocês precisam pensar o seguinte, gente, uma coisa que vocês precisam pensar para o semestre que vem, para 2021/2. Vocês vão estar, a maioria de vocês vai estar com aula de laboratório e aula de campo de manhã e de tarde. Então, quem está pensando em fazer a pesquisa até dezembro, não esqueçam que possivelmente vocês vão estar com bastante atividades em relação às práticas que estão atrasadas, tá? Não esqueçam desse detalhe. Ok. Tá? Que é muito importante aí na hora de vocês fazer a programação. Né? Eu sei que muitos de vocês já estão começando agora essas aulas de campo, e essas aulas de campo não vão terminar tão cedo, né? Elas vão muitos meses ainda de aula de campo, porque a gente está bem atrasado. Aí pense se vai dar tempo de vocês fazerem uma coisa com qualidade, tá? Porque também fazer de qualquer jeito, daí não passa na banca. Tá? Então, pensem direitinho aí o tempo que vocês querem fazer. E aí, o nosso último item é as referências bibliográficas. As referências bibliográficas... Eita, aqui, tá sentindo dor? Tá sentindo dor? Tá, então deita aqui, dorme. Deita aqui. Pode falar, Giovana. Giovana, não tô te ouvindo. Pode falar. Não tô te ouvindo. Tá fechado o seu áudio. Abre aí e tenta falar. Vamos ver. Não estamos te ouvindo. Tá mudo. Tenta mandar pelo chat. Ou tenta trocar aí microfone, alguma coisa assim. Tá, pode perguntar pelo chat, sem problema nenhum. Bom, a Giovana vai perguntando aqui, a gente vai... Depois eu respondo, tá, Giovana? Pode escrever aí que eu respondo.
Então, essa última parte é em relação às referências bibliográficas. As referências bibliográficas, a gente usa essa norma da ABNT, tá? A 6023 de 2018. Essa norma da ABNT tem todos os tipos de referências bibliográficas, todos os tipos de modelo. Só que o que acontece? Eu vou mostrar para vocês lá essa norma. Essa norma está lá na sala, tá, gente? Tem essa norma lá na sala. Essa norma da BNT está disponível para vocês lá na sala. Eu compartilhei ela com vocês. Ó, aqui, então, é a norma 6023 de 2018. É essa aqui que a gente vai utilizar. Então, essa norma aqui é para referências, tá? Ou seja, elaboração de referências bibliográficas. Então, ela vai explicar aqui o que é referência, vai explicar cada parte, e aí, aqui nos elementos de referência, ela vai... Não, aqui no item 7, modelos de referência, ela vai dar cada item mostrando os exemplos. Ó, se você utilizar uma monografia no todo, o que é a monografia? Aqui não é monografia TCC, tá, gente? É monografia livro, tá? Que livro é uma monografia. Pode ser também o TCC, mas geralmente é livro. A monografia no todo são livros. Então, quando você utilizou um livro, como que você vai citar? Ó, tem aqui o exemplo 1, que é quando você tem os elementos essenciais. Então, esses elementos essenciais é que não podem faltar na referência, tá? Os elementos essenciais é aqueles que tem que ter em todas as referências. Em toda referência tem que ter elemento essencial. E tem também um outro modelo, que é quando você tem os elementos complementares, tá? Que é quando você tem mais informações sobre a publicação. Mas os essenciais, tá? Eu prefiro que vocês utilizem os elementos essenciais, tá? Que é o que não pode faltar. Tá? E aqui está o modelo, então, de como você tem que citar. Gente, quando tem esse modelo, vocês têm que pensar que é uma norma. Então, norma é para ser seguida igualzinho está aqui. Então, olha aqui, ó, tá o último nome com letra maiúscula, tudo em maiúsculo, vírgula, espaço, o nome da pessoa, ponto, espaço, o nome do livro em negrito, ponto. A edição, o número da edição, ponto, ED, ponto. A editora, tá? Que é o nome da editora, vírgula, o ano, com ponto aqui no final. Então, essas questões de espaço, do que é vírgula e o que é ponto, é para ser seguido ao pé da linha, tá? Ao pé da linha. Aqui, na verdade, esse Petrópolis não é a editora, tá? Esse Petrópolis aqui é o local da publicação, 2 pontos a editora. Tá? Então, é para ser seguido dessa maneira. Aí, é assim que funciona essa norma da BNT. Apresenta aqui qual que é o tipo de material. Então, monografia no todo, que seriam, por exemplo, os livros. Aí, depois, ela apresenta todos os exemplos. Aí ela traz aqui para você, ó, o 7.2. É quando você vai utilizar trabalhos acadêmicos. Enquanto, quando você vai utilizar trabalhos acadêmicos, você tem que dizer o tipo de trabalho. E tem que colocar qual que é o grau desse trabalho, a vinculação acadêmica, o local e a data da apresentação ou defesa. Então, aqui... ele vem descrevendo, antes dos exemplos, o que você tem que colocar. Aí, olha como que é o modelo. Então, vou usar uma tese de doutorado. Então, eu boto o nome do indivíduo, ó, letra maiúscula no último, nome do indivíduo completo, ponto, espaço.
o nome da tese, o título da tese em letra maiúscula, ponto, o ano, ponto. Que tipo de grau que é? Então, aqui é uma tese. A tese de quê? Do doutorado em cardiologia, de qual faculdade? Da Faculdade de Medicina, de qual universidade? Da Universidade de São Paulo. Aonde foi defendido? Em São Paulo, em 2009. Tá? Então, aqui ele fala o que você tem que pegar, quais as informações que você vai colocar na sua referência. Tá? E assim vai todos os itens. Dá 3, 4 exemplos. E aí, de novo, ó, a monografia que tiver em meio eletrônico. Então, quando tem o material online, como é que eu vou fazer? Aí ele ensina aqui, está falando para você o que você tem que incluir. E assim vai toda a norma, tá? Essa norma é grande, tem 75 páginas, e aí vai colocando. Ah, mas professora, o que eu quero citar é uma lei. Como é que eu faço citação de lei? Vem aqui, procura aqui, ó, lei. A margem da lei, leite, leishmaniose, documento jurídico. Ó, decreto, lei delegacia, emenda da lei orgânica, lei orgânica. Como é que eu cito lei? Ó, tá aqui o modelo de como você vai citar a lei. Tá? Então, se a lei for de um estado, você bota o nome do estado e aí vai colocar o que é. Se a lei for do Brasil, você vai colocar o nome do Brasil sempre na frente. Olha aqui uma lei. Aqui é Constituição, aqui é lei, ó. Brasil, porque é uma lei federal, o número da lei, o ano da lei, o que essa lei institui, aonde essa lei foi publicada, tá? Em qual seção, em qual local, em qual ano, qual número, qual página, que dia e ainda qual que é o projeto de lei que instituiu essa lei. Tá? E assim vai todos os itens. Ah, professora, não, o que eu quero saber é como citar uma cartilha do Ministério da Saúde. Cartilha não apareceu. Então, vamos para documentos oficiais. Não, manuais. Vamos ver se manuais aparece. Manuais. Ó. Não, também não achou. Manual. Aqui, manual. Então, como que eu vou citar manual? Vem aqui para cima e procura aqui o que é, vê se bate com o que você está procurando. É uma coleção, beleza. Tá? Então, vocês têm que procurar aqui nessas normas como que é que faz essas referências, tá? Só que tem um detalhe. Existe lá 3, 4 exemplos. Então, vocês têm que escolher um exemplo e botar todos os exemplos iguais. Então, se eu escolher utilizar negrito, eu vou utilizar negrito em todas as referências. Se eu escolhi utilizar o nome maiúsculo do indivíduo e depois colocar o nome completo, em todas eu tenho que fazer do mesmo jeito. Tá? Porque tem lá os exemplos, tem alguns exemplos que mostram desse formato aqui, ó. Onde o nome vem abreviado e em vez de usar negrito, eu posso usar itálico. Tá vendo? Ó, é a mesma referência. Eu vou botar junto as duas, só para vocês verem. Eu estou mostrando a norma ainda para vocês. Espera aí que eu vou botar aqui no exemplo. Só um minutinho que eu vou tirar essa norma aí e colocar aqui o slide, para mostrar o exemplo que eu quero dizer. Tá vendo que aqui na norma tem vários exemplos, ó, exemplo 1, exemplo 2, e aí tem alguns, você vai ter que decidir lá no seu TCC qual é o exemplo que você vai utilizar, tá? Como é que vai ser? Então, eu mostrei aqui para ficar mais fácil para vocês verem.
Aqui, ó. Giovana, depois eu já falo essa questão aí das entregas, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, aqui tem 2 exemplos, tá? Os 2 estão utilizando a norma da ABNT. Só que um utilizou o nome escrito por extenso e aqui embaixo, ó, é a mesma referência, só que os nomes estão abreviados, tá vendo? Esse aqui utilizou negrito e esse aqui utilizou itálico. Os 2 estão corretos, tá? É só questão de padronização, os 2 estão certos. Só precisa decidir qual que quer utilizar. Então, vocês precisam padronizar isso. Então, se botarem itálico, é itálico para todos. Se botarem negrito, é negrito para todos. Se colocarem o nome completo do indivíduo, é o nome completo para todos. Tá? Se vocês colocarem o nome abreviado, é abreviado para todo mundo. Tá? Outro detalhe: todas as publicações que forem do governo federal começa com Brasil e a citação também é Brasil, tá? Tem muita dúvida em relação a isso. Todo material feito pelo governo, a citação e a referência bibliográfica começa com Brasil, tá? Não esqueça esse detalhe. É Brasil que a gente faz citação. Então, assim, não pode ter citação lá no seu texto, não pode ter, por exemplo, Ministério da Saúde 2021. Tá errado, porque você tem que colocar Brasil 2021. Aí, quando você apresentar aqui do Ministério da Saúde, aí você vai colocar Brasil, Ministério da Saúde, tal, tal, tal coisa. Tá? Então, tomem esse cuidado quando forem fazer as referências bibliográficas. Existem alguns sites que fazem essas referências, tá? Desde que vocês coloquem as informações, eles fazem para você a referência. Pode utilizar esses sites? Pode utilizar esses sites, sem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum vocês utilizarem esses sites para fazer a referência. Só não se esqueçam que tem que estar tudo igual. E se tiver na dúvida, o local de procurar é nessas normas da ABNT. É muito difícil nessas normas aqui não ter o que vocês querem saber. Tá? Muito, muito difícil. Eu queria mostrar aqui para vocês, estou procurando aqui um exemplo que tem a citação do Brasil. Não estou achando. Professora, Pode perguntar. no site da PubMed, eles já dão a citação, né? Que é como citar o artigo. E aí eu posso usar a citação da forma que eles entregam? Se eu não me engano, lá no PubMed, a citação é feita nas normas do Vancouver. Então, você pode até copiar de lá, mas você vai ter que arrumar. Vai ter que arrumar na hora de passar para a BNT. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma aqui para. Isso que ela falou, professora, eu tive isso. Eu fui pegar lá de como citar no PubMed, quando eu peguei, e eu vi que estava diferente. Daí eu falei, você tem que arrumar. Era uma pergunta que eu ia te fazer também. E tem outros artigos que eu peguei, como citar e dá diferença. Dá diferença porque cada revista usa a citação a citação que ela pede. O referencial. Tá aqui, deixa eu mostrar, peraí. Vou mostrar aqui um para vocês. Peraí. Eu tenho que parar essa e compartilhar outra, peraí.
Giovana, tem que botar os resultados esperados e o orçamento no seu pré-projeto, porque no modelo da Unemat é obrigatório, tá? Então, vai ter que colocar. Esse que a sua orientadora passou, possivelmente não é o da Unemat, o oficial. Então, você vai ter que incluir o orçamento e os resultados esperados, porque é obrigatório ser nesse formato, tá? Ó, aqui, por exemplo, deixa eu abrir aí. Eu peguei lá um artigo lá do PubMed. Aí ele dá a citação aqui, ó. Essa citação aqui tá no formato, ó, NBL, que eu não sei nem que formato que é esse. Tá? Aí aqui tem formato APA, tem formato AMA, tem formato ME, eu não sei nem qual é essa formatação. Tá? Então, esses formatos que estão aqui, nenhum tem normas da BNT. Se aqui tivesse normas da BNT, aí vocês poderiam copiar e já deixar lá. Mas aqui, como é um site internacional, não tem as normas da BNT. O mais parecido com a BNT é esse APA, só que mesmo assim você vai ter que arrumar, tá? Porque, veja, ele é bem diferente nas normas da BNT. Nas normas da BNT, o primeiro nome tem que sempre estar em caixa alta, o ano vem no final, tá? Pode ser que você pode utilizar até negrito, mas aqui tem que identificar o que é volume e o que é número, e aqui tem que identificar também as páginas, tá? Então, nesse caso aqui, quando vocês copiam daqui e não está nas normas da BNT, vocês têm que fazer o ajuste, tá? Tem que ajustar. Porque aqui está na norma, ó, APA, ou na norma AMA, que também não é da BNT, ou na forma MLA, também não é formato BNT, nem NLM, também não é. Tá vendo, gente? O formato, ele te dá o formato. Só que nenhum desses formatos é o que a gente usa, que é a ABNT. Eu vou procurar no Cielo para mostrar para vocês, porque lá no Cielo tem artigos com a norma da BNT. Lá no Google Acadêmico também tem, quando você pesquisa os artigos, nas aspinhas lá aparece. Aí aparece tanto o Vancouver, que é internacional, e essas outras que a senhora falou, a APA, e aparece a da BNT também. Isso, lá também é um outro lugar que vai ter aí. Quando lá tá da BNT, aí você pode estar utilizando que nem tá lá. Só que aí tem um detalhe. Não se esqueçam que tem a padronização dentro da padronização. Então, se você utilizou, vou abrir aqui uma só para mostrar. Se você está utilizando, deixa eu ver se esse aqui tem aqui a citação, como citar. Eu estou aqui nessa página, deixa eu ver aqui se tem como citar. Aqui, eu acho que tá. Não. Aqui, ó, como citar esse artigo. Aqui, ó, essa norma que está aqui, não sei qual norma que é, mas não é da BNT, mas está bem parecida com a BNT, tá vendo? Porque não tá o nome em caixa alta. Da BNT sempre tem caixa alta aqui. Então, tem que dar uma verificada qual que é a citação. Agora, vamos ver lá no Google Acadêmico, que tem a opção. Vamos ver como é que está lá. Professora, Oi. uma pergunta. É porque sempre quando eu pego um artigo que é internacional, tipo assim, a maioria dos artigos, eles vêm com o nome bem abreviado. Só vem com a primeira letra, né? Isso. E às vezes eu não consigo achar o nome completo dessa pessoa. Como que eu faço? Aí você vai utilizar o modelo de abreviação. Já te mostro. Aqui lá no Google Acadêmico, ó, tem aqui, ó, NBR 6023, é a que a gente usa. Tá vendo que ela é bem diferente da MLA? Eu não sei qual que é essa MLA, tá, gente? Eu nunca vi. E bem diferente da APA. Tá vendo como são diferentes?
As 3. Então, você tem que usar essa aqui, ó, NBR 6023, que é Normas Brasileiras de Regulamentação, né, a BNT 6023. Essa aqui você pode usar, ó, essa aqui tá certinha. O que acontece? Quem que perguntou agora? Quem fez essa pergunta? Gabriela. Gabriela. Tá, Gabriela, vou mostrar aqui para você o que acontece quando você não encontra os nomes completos, porque nas revistas não tem. Isso pode acontecer, tá? É porque, às vezes, eu encontro como as 3 primeiras letras são abreviadas, daí só aparece um nome que ele vem completo. Daí eu não sei se na norma que eles usaram, aquele nome é o primeiro nome ou é um sobrenome. Tá, isso vai acontecer, tá? Isso aí é normal acontecer. Quando acontecer isso, você vai ter a citação dessa... digamos que você tem citação desse jeito aqui com o nome completo e tem algumas que são incompleto, né? Que você só tem a primeira letra. Aí você vai ter que padronizar para esse formato aqui, ó. Tudo abreviado. Tá vendo aqui? É tudo igual, ó. Esses 3 é igual a esses 3 de baixo. Aí você vai padronizar todos abreviados. Tá? Aí você tem que padronizar, você vai ter que escolher um. Então, se você não está encontrando o nome completo, coloca todos os nomes abreviados. Aí, aqui nesse caso, se eu fosse ajustar, eu só abreviaria esses nomes aqui. Isso aqui eu posso fazer, tá, gente? Ó, abreviar os nomes para que fique todos iguais na minha citação, porque daí tem um outro lá, uma outra pessoa que eu não tenho o nome completo, então eu tenho que padronizar para que fiquem todos iguais. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, vou copiar um lá do PubMed que está aberto aqui. Deixa eu pegar uma citação aqui de outra norma, peraí. Só para mostrar o que vocês vão ter que arrumar. Isso aí tem que fazer. Não tem jeito, tá, gente? Tem que citar a mão, fazer isso um por um mesmo. Dá trabalho, dá. Mas não tem jeito, é norma. Tem programa computacional que faz isso? Tem programa que faz isso. Tem vários, vocês podem até procurar na internet para fazer os tutoriais e utilizar eles. Só que eu não utilizo nenhum, porque dá muito problema de querer que o programa faça tudo, e aí o aluno tem dificuldade de entender o que é do programa, o que é seu. Então, fazer à mão. Aqui, por exemplo, eu peguei esse aqui lá no Cielo, na publicação que estava lá. Veja que não está igual o daqui de cima. Deixa eu botar tudo isso aqui preto, porque tá coloração diferente. Ó, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que padronizar. Como que eu vou ter que padronizar? Ó, o primeiro nome está caixa alta, então vou ter que botar em caixa alta. Tá tudo abreviado, então eu vou ter que abreviar esses nomes. Quando eu abrevio o nome, eu tenho que pôr ponto. Continua o espaço entre as linhas, tá? Ponto. Para trocar de autor, que nem aqui no caso que é etial, eu coloco ponto e vírgula. E aí tem o etial. Aí vem o nome daqui do texto, né? Hipotermia relacionada à terapia renal substituída contínua, incidência e fatores associados. Quando é artigo, o que vai negritado é o nome da revista, tá? Não é o nome do texto, é o nome da revista quando for artigo. Aí aqui tá online, posso deixar sem problema. Aí aqui vem o ano, tá? Mas só que na norma da BNT, depois do nome da revista, vem o volume. Então, eu tenho que tirar esse volume daqui, esse ano, colocar o volume, o número, a página, e aí, por último, aqui, eu coloco, ó, aqui tá vírgula, então tem que ser vírgula, e aí eu copio o ano para cá. Foi 2021 esse aqui.
E aí, esse disponível aqui, eu tenho que padronizar. Se eu estou botando os disponível, eu tenho que botar em todos. Se eu não tenho para todos os artigos, eu apago e deixo o trabalho só com os elementos essenciais. Tá? Vocês vão ver lá nas regras. Tem os elementos complementares e os elementos essenciais. Então, eu vou trabalhar só com os essenciais. Aqui eu posso dizer que está padronizado, tá vendo? Tá os dois igual. Mentira, ó. Esse aqui é só um P e aqui tá 2P. Então, tem que diminuir um P daqui. Tá? Aqui eu posso dizer, então, que está padronizado. É assim que tem que fazer com as referências bibliográficas. Tem que padronizar qualquer uma. Não é só copiar de lá e colocar aqui. Tem que ver se elas estão padronizadas. E qual que é a norma que a gente usa? NBR 6023 de 2018, que é as normas da BNT para referências bibliográficas. Tá? E aí tem que fazer isso com todas. Ah, mas isso dá bastante trabalho. Dá um monte de trabalho e é assim mesmo, tem que fazer. Não tem outro jeito. Pode perguntar, Gabriela. Ah, e quando usa o disponível e coloca o link do site, não é necessário colocar aquele endereço DOI, não sei como fala. DOI. O DOI. Não, não precisa. Você pode usar um ou outro, porque os dois fazem a mesma coisa. Ah, tá, obrigada. Os dois te direcionam para a página do artigo. Tá? Tudo bem. E aí, geralmente, artigo internacional tem que padronizar, tem que arrumar, porque o que usam geralmente fora do Brasil é as normas Vancouver ou as normas da APA. E nenhum desses dois é parecido com a BNT, tá? Tem que arrumar, vai ter que padronizar na mão mesmo. Ou vocês arrumam um programa para fazer isso para vocês. Aí vocês escolhem o jeito mais fácil. Tá? Eu faço isso na mão. Depois de um tempo, vocês acostumam. Aprende. Professora, mas você não conhece um programinha bom aí não para passar? Olha, eu já tentei usar o Mendeley. Tá? Quem quiser, é só procurar na internet, tem disponível, é de graça. Tem no Google não, no YouTube, ensinando como utiliza, chama Mendeley, ou tem também um outro que chama... Poxa vida, como é que é o nome do outro negócio? Ai, cara, deixa eu ver aqui o nome do outro. Esse programa, o Mendeley, ele não rodou no meu computador. Na verdade, ele rodou, só que, tipo, ele não aparecia certinho as referências. As referências. Então, esse é um problema do Mendeley, porque você tem que preencher ele, e esse preenchimento, às vezes, dá mais trabalho do que você fazer na mão. Outro que tem, Cirlei, é o Zotero. O Zotero também é um programa que você baixa, ele entra lá no seu Word, tanto o Mendeley como o Zotero, eles entram num aplicativo, não, num dos itens aí do Word, ele vira uma caixinha e você consegue utilizar ele, tá? Eu vou tentar, então, porque eu tenho tanta referência que tá tão difícil. É muita referência. E tem um outro jeito aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o gerenciador online. Tem outros, tá, gente? Eu conheço esses dois. Aqui, ó, posso até mostrar aqui, passar outros nomes para vocês, que tem aqui até disponível pelo site da USP. Tem mais esses dois aqui. Esses outros dois eu não conheço. Tá? Eu não utilizo porque eu não gosto mesmo, tá, gente? Mas vocês podem utilizar. Tem o Mendeley, o Zotero, esse EndNote Web e esse F1000 Wordspace, tá? Todos são programas, tem tudo na internet, eles todos são de graça, então você pode
baixar e aprender lá no YouTube. Eu queria mostrar um para vocês aqui de Santa Catarina, que é possível também ajudar vocês. É esse aqui. Peraí, só um pouquinho. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, desse site aqui. É esse site aqui, ó, que é um mecanismo online para referências, tá? Esse programa aqui foi criado pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele faz, né, as referências para você, é só você trazer as informações. Então, aqui tem um menu para referência, então você diz da onde que é a sua referência, por exemplo, de um artigo de revista. Aí você coloca aqui nele, ó, por exemplo, você quer elaborar a revista e você tem o DOI você tem o DOI lá da sua pesquisa. Então, vou pegar esse que eu acabei de botar no slide para vocês. Vou copiar de lá. Lá tinha um DOI. Eu vou copiar o DOI e vou colocar aqui para vocês verem. O DOI é um número, tá? Que todo artigo recebe, que tem tipo um cadastro dos artigos. Aqui ele pede só o número do DOI, então eu vou colocar um número, aí eu boto buscar. Ó, não encontrou esse DOI. Normalmente ele não encontra, professora. Tipo assim, pelo menos no meu caso, todos os artigos que eu coloco DOI, ele não encontra. Você já tentou utilizar esse programa aqui? Eu gosto de usar ele porque ele aparece até a citação, o jeito que você tem que colocar no meio do texto. Só que quando coloca essa informação aí, ele nunca aparece. Então, esse daí eu também já utilizei. É o seguinte, quando você coloca um número, aparece. Se você colocar o link, né, que na verdade vem mais o link, não aparece. Vamos ver. Aqui, ó. Eu já tentei colocar o número, também não deu certo. Ó, nesse meu aqui, eu coloquei o número aqui de um artigo meu, tá? Ó, veio com link. Eu botei buscar, ele apareceu, ó. Aí, o que ele acontece? Ó, tá aparecendo aqui, tá vendo as informações? Ó, autor, título do artigo, título da revista, cidade não foi localizada, fascículo, volume, tá marcado aqui. Aí você coloca aqui, ó, gerar citação e referência. E aí ele está me dizendo que não está marcado a página inicial e a página final. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, você tem que colocar a página final e a página inicial. Eu não sei qual que é a página final e a página inicial, tá? Faz de conta que eu sei a página inicial e a página final. Vou colocar aqui número 1 até a 11, tá? Só para vocês verem como é que fica. Aí ele me aparece aqui, ó. A minha referência, ó, referência gerada com sucesso, ó. Então, tá aqui a referência. Aí, desse aqui, eu posso copiar e colar, porque ele já está nas normas da BNT. Inclusive, ele te mostra como é que você cita, ó, o texto cita os autores no título, né, no texto, ou como você cita fora do texto, tá? Aí é só você copiar. Esse aqui é um site que ajuda, mas aí, como as meninas falaram, ó, tem vezes que não dá certo. Aí, o que você tem que fazer quando não dá certo? Você tem que preencher as informações que ele pede, e aí ele gera a referência para você. Vou deixar aqui para vocês, quem quiser, né? Quem ainda não conhece esse. Tem um outro também que tinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, que você só colocava a informação e já saía embaixo mesmo. Vamos ver se a gente acha aqui. Tá? Aí fica assim, fica a cargo de qual que você se ajusta melhor. Tá? Professora. Pode falar. Eu não sei se é o link que as meninas estão falando, eu também estava tendo dificuldade. Quando eu copiava o link de acesso e colava no Word, depois tentava abrir o arquivo, eu não conseguia abrir, né? Só que aí eu tive que
ao invés de passar direto para o Word, eu coloquei no bloco de nota, eu salvei ali no bloco de nota, e do bloco de nota eu passei para o Word. Aí abria, porque não salva igual, salva diferente. Isso pode acontecer porque quando faz esse escola copia aí da internet, às vezes pode dar ruim. Ó, aqui nesse site aqui tem um monte de gerenciador de referência, ó. Eu realmente não uso nenhum. Eu passei o mestrado e o doutorado sem utilizar gerenciador de referência, fazendo na mão mesmo, porque eu não me adaptei em estar utilizando esses programas, tá? Mas isso é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Isso aí cada um consegue se organizar de um jeito, né? Eu não consigo, esse aqui, ó. Eu não consigo gerenciar, eu não consigo me organizar nem no Mendeley, nem no Mendeley, nem no Zotero. Eu já tentei utilizar e eu não consigo, tá? É coisa minha. Esse aqui tem, ó, só que ele tem, acho que um limite, depois de um certo tempo você tem que pagar, tá? Tem até modelo aqui de outras coisas. Vamos ver como é que ele faz. Eu acho que esse aqui que ele faz direto. Você dá as informações e ele prepara. Ó, mesma coisa. Você seleciona o que é que você está trabalhando. Então, eu vou colocar aqui artigos de internet. Não é artigo de internet, é nem trabalho acadêmico, nem jornais, revistas e boletins. Não sei, vamos ver se vai dar aqui. Aí, o que ele pede aqui? É sua totalidade? Você coloca sim. Bia, é só você preencher as informações, ó. Qual que é o nome da revista? Aí eu coloco aqui o nome da revista. Qual que é o local de publicação? Não sei. Então, eu vou colocar não informado, tá? NI é não informado. Qual que é o dia? Dia 21/6/2021. Qual que é o volume? Volume, deixa eu ver aqui qual que é o volume, não sei. Tá vendo? Você tem que ter as informações do artigo do mesmo jeito. Só que todos os casos, quando você está com o artigo aberto, você já tem essas informações, né, gente? Tem esse detalhe também. Quando você tem quando está com o artigo aberto, todas as informações já estão prontas. Aí, às vezes, é mais fácil você já ir fazendo com o artigo aberto do que você perder tempo. Deixa eu abrir aqui o artigo para ver qual que é o volume, qual que é o número. Tá? Inclusive, estou utilizando aí de modelo esse meu. Que beleza, esse meu não dá para utilizar porque é uma prévia. Não tem ainda volume da revista. Então, vamos pegar outro. Mais isso ainda. Tá, eu vou fazer de conta aqui um só para mostrar para vocês, tá? Aí, vou botar aqui volume 2, fascículo 34, página 23. Informação complementar não, tradução não, online, vamos botar aqui sim. Aí, vai pedir o local. Vamos só copiar aqui qualquer local. Só para vocês verem como é que sai. E a data de acesso hoje é 23/6/2021. E aí eu boto salvar. Ó, já saiu lá, tá? Mas aqui saiu como revista. Na hora que eu boto como salvar, ele vai abrir aqui um projetinho meu e eu tenho que me cadastrar para abrir, tá? Mas vamos ver aqui um livro. Aqui, nome do livro. Sei lá. Fisiologia. Vou botar um que eu sei de cor. Fisiologia humana. Qual o nome do autor? É o Gaito. Acho que tá faltando uma letra aqui, mas tudo bem. Não, acho que é aqui. Gaito. Não lembro. Vou buscar. Não achou. Como que escreve Gaito?
Esse só fisiologia humana acha. Ah, e fisiologia humana achou, Guyton, ó. Aí livro é mais fácil. Aí você vai colocar, você leu todo o livro? Não. O tipo do autor é uma pessoa mesmo. Qual que é a primeira parte? Aqui já está tudo preenchido, né? O que está preenchido você não precisa preencher. Aí ele pergunta as informações do capítulo que você leu. Então, se você leu o capítulo inteiro, já vai estar pronto. Se você leu o livro inteiro, já está pronto a referência. Aí é só você copiar daqui e colar lá nas suas coisas. Agora, quando você leu só uma parte, aí você tem que anotar. Tá? Esse aqui é um outro programa que pode ajudar vocês também a estar fazendo as suas referências. Vou botar aqui o link também. Aí vocês escolhem aqueles que mais lhe agrada para fazer, ou vocês podem fazer que nem eu mesmo, que copio tudo um diferente do outro e depois no final eu formato tudo de uma vez só. Tá? Aí fica a cargo de vocês, qual é o jeito que vocês vão definir como mais fácil. Qual é as referências que tem que aparecer? Só vão aparecer as referências que forem citadas no texto. Então, você só vai colocar no referencial teórico o que foi citado no texto. Não pode ter referência sobrando, nem pode ter referência faltando. Tá? A quantidade de referência que tem no texto tem que ter também no seu referencial bibliográfico. Pode falar, Sirlei. Da referência ainda. Isso é negócio da quantidade. Por exemplo, o meu tem um monte de citação que é o mesmo, só que está em lugares diferentes. Por exemplo, Ministério Brasil 2019, né? Aí embaixo uma outra coisa, Brasil 2019. Eu tenho que colocar só uma vez esse lá na referência, o Brasil 2019. Tá. Aí, nesse caso aí, é quando você tem referência igual. Quando você tem referências iguais, com o mesmo nome e o mesmo ano, aí é o nome igual e o ano igual, você tem que identificar qual que é uma e qual que é outra. Porque, por exemplo, você está trabalhando, eu sei que você está trabalhando com cartilhas, né? Aí você vai ter, assim, em 2019, várias cartilhas do Brasil que são... várias cartilhas, então, vários Brasil 2019. Aí, nesse caso, você tem que mostrar qual que é um e qual que é o outro. Eu vou pegar um exemplo aqui para você. Peraí. Deixa eu te mostrar quando é igual, você tem que marcar. Quando tem o nome igual e quando tem o nome igual e a data igual. Tá? Aí a gente tem que utilizar um artifício que é identificar qual que é um e qual que é outro. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar a página aqui, uma página que eu achei aqui de exemplo. Ó, Sirlei, quando você tem aqui, ó, do mesmo autor, tá vendo, ó? Por exemplo, você tem aqui os dois com o mesmo nome e o mesmo ano. Aí você vai colocar depois do ano a letra A e a letra B, e se tiver mais do mesmo nome, do mesmo ano, você vai continuar C, D. E aí depois, quando você for fazer a referência, no lado da data, você coloca também a letrinha, tá vendo? Para identificar qual que é um e qual que é outro. Então, quando você tem o mesmo autor e o mesmo ano, você identifica com essa letrinha minúscula acrescida aqui em ordem alfabética, tá? Não tem espaço entre a data e a letrinha, tá?
e aqui na referência também não tem. Ah, agora entendi. Entendeu como você vai mostrar? Assim que você vai apresentar. Aqui tem outro exemplo. Aqui, nesse exemplo aqui, é o mesmo autor, só que em anos diferentes. Aí você pode citar dessa maneira. Então, quando você tiver, por exemplo, várias cartilhas do Brasil, que é do mesmo lugar, só que é datas diferentes, você coloca Brasil 1989, 1991, 1995. Então, você pode utilizar o mesmo autor para vários anos. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. São 3 autores, são os 3 juntos, que escreveram em vários anos diferentes. Então, você pode utilizar só o nome do autor e aí botar os anos que são diferentes. Tá? Para não ficar assim, Cruz Correia Costa, 98, aí ponto e vírgula. Cruz Correia Costa, 99, ponto e vírgula. Cruz Correia Costa, 2000. Para não ficar tudo extenso, você pode fazer dessa maneira. Tá? Aqui, então, é quando você tem o mesmo autor, só que em anos diferentes. Deixa só uma outra pergunta, professora, peraí. Aqui nesse que você falou aqui desse Barbosa aqui, tá? Barbosa, Celso, petição inicial do mesmo ano, né? Aqui. Isso. Só que aqui embaixo, só que eu, por exemplo, eu uso da mesma postilha, que é o mesmo, por exemplo, eu tô com uma cartilha de 2019. Tá. Aquela mesma lá, com o mesmo título, por exemplo, lá, metas para 2022, que eu tenho lá da OMS, por exemplo, é a mesma. Aí, o que não muda essa parte negrito, que é o mesmo. É a mesma. É o mesmo material? Isso, o mesmo material, só que eu estou citando ele várias vezes, entendeu? Em lugares diferentes. Tá, não tem problema. Aí você vai colocando ele várias vezes em outros lugares. Aí vai colocar Brasil, que ano que é? 2020? 2019? Não, o que eu estou usando muito é 2017 e 2019. Aí você vai colocar, e você vai repetindo, não tem problema. Uma citação, um autor pode aparecer várias vezes no seu texto, não tem problema. Você pode utilizar esse autor várias vezes. É até recomendado que você utilize ele várias vezes. Ah, tá. Mas aí a referência lá eu coloco uma única vez. Uma única vez. No referencial, você coloca uma única vez. Nas citações, ele aparece quantas vezes for necessária. No referencial, ele aparece uma vez só. Ah, não, agora sim. Agora realmente fiquei bem entendida. Tá? Não tem problema. Aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse texto aqui, vou aproveitar para vender o meu jabá aqui do meu artigo, do meu doutorado, que foi publicado essa semana numa revista internacional, até que, enfim, ele demorou, mas ele saiu. Vejam que aqui a citação nessa revista aqui é por números, tá vendo? Cada número é uma citação. Aí aqui tá, ó, citação 1, citação 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É muita citação que eu fiz. Aí tem uma hora, aqui na introdução, eles não se repetem. Mas quando chega lá na discussão, vou mostrar para vocês que vai ter os números repetidos. Lá na discussão, ó, eu volto, ó, uso o número 34, que eu já usei, uso o número 3, que eu já usei, uso o 13, o 14, 16, tudo eu já usei lá na introdução e estou usando de novo na discussão, tá? Sem problema. Aí, se eu clicar aqui, por exemplo, o número 13, ele vai me dar a referência do número 13, ó, que foi o Tosama, ó. Tá vendo? Se eu aqui clicar na discussão, é o Tosama. E se eu clicar lá na introdução, o número 13, ó, é o mesmo, Tosama, tá vendo? Então, eu posso repetir em várias partes do texto o mesmo autor, né? Ou assim, a mesma cartilha, o mesmo material, não tem problema. Ele pode aparecer várias vezes, sem problema nenhum. Só que aí, na referência, ele aparece uma vez só. Deixa eu ver se aqui tem um negócio de referência. Essa referência aqui é uma referência em formato
Não é Vancouver nem APA, é um outro nome lá, esqueci o nome da referência, tá? Mas vejam que ele aparece uma vez só os nomes, tá? Ó, e aqui, nesse caso aqui, bom foi eu ter entrado aqui que eu lembrei. Nesse tipo de citação aqui da revista, tá em ordem numérica, tá? Nas normas da ABNT, as citações têm que ser em ordem alfabética e não pode ter número nem nenhuma asterisco ou espaçamento ou qualquer coisa, ou como que chama aquele outro? Marcador, não pode ter nenhum marcador na frente da citação, tá? Essas citações com número só são para as normas internacionais. Nós, da ABNT, utilizamos ordem alfabética e nada na frente da referência, tá? Nenhum número, nem nenhum asterisco, nem nada, tá? Outra coisa, em relação às referências. Quanto mais novas são as referências, melhores, tá? Então, quanto mais novo, é sinal que tem mais material. Isso não quer dizer que vocês não possam utilizar referências mais antigas. Pode utilizar também referências mais antigas, tá, gente? Sem problema, é só fazer a citação. O que não pode é ter só referência antiga. Não pode, tá? O ideal é que 70% das referências sejam dos últimos 5 anos, tá? Isso é o ideal, não é uma norma, não é uma regra, tá? Pelo menos não para o nosso TCC não é norma nem regra. Para algumas revistas é norma e regra. Para o TCC, não. Mas quanto mais nova for as publicações, melhor. Só que tem alguns de vocês que, dependendo do tema, não vão encontrar publicações recentes. Não tem problema, é só fazer a citação, mesmo que antiga, tá, gente? Não tem problema nenhum. O importante é que vocês façam as citações, não esqueçam de fazer essas citações, tá? Tem que fazer de todas. Não tem número mínimo, mas também não tem número máximo, tá? Então, isso também é importante que a gente falar. Não tem mínimo, mas também não tem máximo. Então, quanto mais referências tiver, é sinal que você procurou mais coisas, né? Teve mais informações. Isso não quer dizer também que tem pouca referência, procurou pouco. Às vezes o tema tem poucas referências, mas quanto mais referências, é sinal sim que você procurou mais coisa, tá? Então, um estudo, um projeto tem que ter ali no mínimo 20, 25 referências, tá? Para ser um projeto bom. Menos do que isso, você procurou muito pouco. Tá? Muito pouco é uma... Esqueci como que chama lá no português, muito pouco, que não é para utilizar, né? Se tiver menos que 20, é sinal que você leu bem limitado, digamos assim. É bom ter mais. Tá? É bom ter mais. Entre 25 e 30 seria o ideal, assim, se a gente fosse botar um número assim, tanto, tem que ser esse número. Eu diria entre 25 e 30. Um bom número. Sinal que você leu bastante coisa, que tem bastante coisa interessante no seu trabalho. Tá? Menos do que isso, talvez você ficou devendo. Ai, que bom. Então, estou dentro da norma. Deixa eu perguntar só uma outra coisa. Sobre referência ainda. É que eu aprendi essa na internet para poder eu fazer, que eu peguei umas coisas que é portaria. Então, eu referenciei assim, gabinete do ministro, portaria, né, e coloquei o número da portaria aqui, a data, no caso, estou lendo um aqui, gabinete do ministro, aí em negrito, portaria, aí GM, Ministério da Saúde, número tal, 3 de fevereiro de 2016, Brasília, 2016. Vou te mostrar como que você vai fazer as portarias, espera aí. As portarias, elas são atos normativos, né? Então, quando é ato normativo, deixa eu achar uma que seja portaria aqui.
portaria. Tá, não achei portaria em si, mas achei aqui uns pareceres. Porque não tem também exemplo de todos. Quando é portaria, Cirlei, você sempre vai começar colocando a jurisdição. Ou seja, quem é que fez essa portaria no sentido de Estado? Tá? Foi o federal ou foi algum estado? Então, é a primeira coisa que você olha. Então, no caso seu aí, é federal, né? Eu tenho as portarias guardadas ali, né? Tudo, o documento, mas assim, eu estou só olhando aqui na referência, né? Que eu tinha colocado gabinete, porque eu olhei pela internet, eu não sabia. Você tem que. Você pode citar gabinete negritar, só que antes do gabinete, você vai ter que colocar Brasil e botar em letra maiúsculo Brasil e ponto. E aí o resto deixar como você fez. Ah, tá. Então, só colocar Brasil ali. Eu ia até pegar Coloca aqui para falar. Brasil na frente, porque essa portaria é de âmbito federal. Então, é do Ministério não, né? É do âmbito federal. Então, você tem que colocar primeiro Brasil, e aí você continua do jeito que você colocou o resto. Gabinete do ministro, ponto. Portaria negritado, o número da portaria e o resto das informações. Ah, não, então agora eu sei, vou arrumar então. Tá? É só você botar Brasil em caixa alta na frente desse gabinete aí. Então tá. Tá? O resto está correto. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar. Não? Tudo ok, então? Então, na semana... Professora, sobre... Qual é o nome agora? Esqueci como que fala. Para poder verificar se tem plágio. Certo. Porque eu estou fazendo igual, eu já fiz minha parte da introdução inteira, passei pelo plágio, mas não tem nada. Aí fui para os outros, até agora nada. Tipo, tem que ter uma quantidade mínima, ou não pode ter nenhuma, como que é que funciona? Tá. O identificador de plágio tem os dois tipos que tem disponível lá para vocês utilizar, né? O Copy Spider, que verifica a quantidade de plágio que tem no seu trabalho, que pode ter no seu trabalho, e tem o outro que é, como que é o nome? DocWeb? DocWeb. O DocWeb faz a verificação ao contrário. O DocWeb faz a verificação de quanto é autêntico o seu trabalho. Então, se você passar, depende em qual você está passando, Eli. Se você passar no DocWeb, tem que dar um percentual de autenticidade maior que 77%. Ou seja, ele tem mais ele é autêntico mais de 70%, e aí não é considerado plágio. Agora, se você passar no Spider, ele tem que dar um valor menor que 3%, tá? Porque é aceito apenas 3% de plágio. Tá? Então, depende Entendi. qual que Não você é porque até agora eu estou passando a cada vez que eu faço uma parte, eu passo por lá para dar uma olhada. Mas eu estou indo nesses da internet, não lembro nem o nome do que eu entrei, e coloquei, e estava escrito que não foi encontrado nenhum plágio. Tá, então beleza. Beleza. Só que depois, na hora que vocês me mandarem o relatório, vocês têm que me mandar o relatório desse plagiador que vocês mandaram, do programa que vocês mandaram para eu conferir, tá? Por isso que eu estou falando esses dois, o DocWeb e ou o Spider, porque esses dois eu já sei qual que é o valor que é permitido, tá?
Mas deixem para passar no plagiador no final também. Não fiquem desesperados passando toda vez, não, porque senão vão ficar maluco. Deixa para passar lá no final e depois Mas faz. é bom que já dá de modificar, né, professora? Depois lá na frente, lá você já Também. colocou sua ideia ali, ou alguma coisa que ficou muito parecida com algum outro local, então dá tempo de você ir mudando. Mas vai muito da pessoa, né? Aqueles que copiam um pouquinho mais copiaram demais vão saber que podem pegar no plágio. Aqueles que desenvolveram mais a escrita vai ser menos chance de pegar. Né? Então, a gente, assim, cada um não precisa falar para mim, eu não estou perguntando isso para vocês. Eu só estou falando que a gente, lá no fundo, a gente sabe o quanto a gente copiou e o quanto a gente modificou. Né? Então, a gente sabe mais ou menos o quanto vai passar e o quanto não vai passar. É lá no fundo, quando a gente deita a cabeça lá no travesseiro, né? Faz uma análise de consciência. Eu sei que você não perguntou, mas assim, professora, eu fiquei animada, eu pensei que eu tinha copiado muito, né? Eu passei, fiquei tão feliz. Não tinha. Gente, se vocês fazem citações, não dá como plágio, né? Toda citação, você pode fazer citação, você pode ter copiado os outros, sem problema. O que não pode é você escrever uma coisa e não citar da onde você tirou. Isso que não pode. Utilizar a ideia dos outros como sua é o que não pode. Agora, se você utilizou e citou, não vai dar como cópia, não se preocupe. Por isso que eu falo para guardar tudo, fazer as citações certinhas, porque daí não tem problema, não precisa se preocupar. Certo? Mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, mas é fora dessa questão de citações. Sobre a qualificação. Tá. A gente pode agendar a partir de qual dia? Já pode agendar a partir de hoje, se você quiser defender dia 1 ou dia 2. Ah, entendi. Tá? Vocês precisam agendar as qualificações, era isso que a Giovana tinha perguntado antes, né? Quero saber se tem que apresentar também, além de entregar o projeto dentro do prazo. Então, o que acontece? Vocês têm que entregar o projeto para mim, só que o projeto vocês vão me entregar depois que passar pela banca de qualificação. Tá? Vocês vão passar por uma banca de qualificação. Quem vai definir essa banca? É você, junto com seu orientador, vai convidar um professor da Unemat e um profissional de saúde ou outro professor, e vai ter a sua banca o seu orientador, o seu co-orientador, se tiver, e mais essas duas pessoas. Tá? Essa apresentação vai ser em formato online, então vocês vão precisar agendar uma sala no Google Meet para fazer a qualificação de vocês. Tá? Então, vocês vão convidar o pessoal da banca e aí vão fazer o agendamento da qualificação comigo. Além de fazer a qualificação de vocês, não esqueçam que vocês têm que assistir pelo menos 2 colegas. Tá? Vocês precisam assistir. Vocês podem assistir do TCC1 ou também podem assistir às apresentações do TCC2, tá? Tanto faz. Vocês podem assistir os 2. Lá na sala tem um documento chamado Carta de Preposição da Banca. Essa carta de preposição de banca de qualificação é o que vocês precisam preencher junto com o orientador de vocês e me enviar com 10 dias de antecedência no mínimo, tá? Para que eu tenha o controle de quais bancas vão ter. A banca vocês podem marcar de manhã, de tarde ou de noite. Isso vai depender dos convidados de vocês aceitarem os horários, tá? Isso é acordo entre vocês. Eu não vou estar em todas as bancas, porque são muitas bancas para participar. Então, quem vai coordenar a qualificação de vocês é o orientador de vocês, tá? Todos os professores já foram informados dessa atividade, tá? Já enviei para os professores já faz 2 semanas
que os professores do TCC1 estão avisados dessa banca de qualificação e desses requisitos que eu acabei de falar para vocês. Pode falar, Wellen. Professora, você poderia passar uma lista para a gente dos professores que a gente pode estar convidando? E também seria legal a turma, quem for marcando, mandar lá no grupo avisando para as outras pessoas poderem estar assistindo já, né? Lá no grupo avisando, quem vai fazer sou eu. Podem ficar despreocupados, tá? Que eu vou avisar tanto do TCC1 como do TCC2. Em relação à lista dos convidados, eu mando para vocês o nome dos professores e o e-mail, tá, deles para vocês, mas já aviso que geralmente quem faz essa escolha é o seu orientador, porque geralmente o orientador já tem um grupo que ele trabalha, tá? Mas eu mando a lista para vocês com o nome do professor, o e-mail e que disciplina ele está cursando, tá? Para vocês terem uma noção mais ou menos da área que ele está. Tá? Eu faço isso ainda essa semana e mando para vocês. E deixo lá, na verdade, vou deixar lá na sala, tá? Na sala virtual. Lá nos documentos eu vou deixar esse material para vocês. E aí, então, assim, são 10 dias de antecedência. Então, quem quiser apresentar no dia 1 e dia 2, as bancas são só de segunda a sexta, tá, gente? Banca sábado, não. Quem quiser apresentar dia 1 e dia 2, já teria que ter me mandado essa carta, tá? Então, quem quer apresentar aí já na primeira semana, já tem que me mandar essa carta. Lembrando que quando vocês me mandam a carta com a data, eu entendo que vocês também mandaram o projeto já pronto para a banca. Vocês têm que mandar o projeto para a banca 10 dias de antecipação da data da qualificação, tá? Então, no caso, no mesmo dia que eu te enviar a carta de preposição, eu já encaminho o documento para todo mundo. Isso, aí você já tem que mandar o TCC pronto para a banca fazer a avaliação. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem professor que demora para corrigir e aí nós estamos aí, final de semestre, todo mundo está com um monte de atividade. Então, se vocês precisam ter essa noção aí junto com o orientador de vocês, por isso que tem que avisar o orientador que data também que ele quer, porque tem orientador que tem TCC1 e TCC2 e tem aula para dar, então tem muitas bancas, tá? Então precisem se organizar em relação a isso. Então já avisem o orientador de vocês com uma previsão de quando que vocês pretendem fazer a banca, tá? Lembrando que a última data da banca vocês podem defender até o dia 28 de julho. Tá? Então, a última data para defesa é 28 de julho, tá? Que seria o nosso último dia de aula, porque vocês precisam me encaminhar documentos depois não é defesa, tá? É qualificação. Depois da qualificação, vocês precisam me encaminhar os documentos e a gravação da qualificação de vocês, tá? Então, e eu preciso fechar as notas de vocês até dia 30. E eu só fecho essas notas depois que vocês qualificam. Tá? Então, a última data de defesa é dia 28/7. TCC e projeto é a mesma coisa, tá, Giovana? O que vocês estão fazendo aqui é trabalho de conclusão do curso 1. O trabalho de conclusão do curso 1 equivale ao projeto de pesquisa. O trabalho de conclusão de curso 2 equivale à pesquisa desenvolvida. Tá? Mas os dois são TCC. Então, na verdade, o nome correto é projeto. Projeto de pesquisa, que é o que vocês vão qualificar. Vocês não vão nem defender, vocês vão qualificar o projeto de pesquisa de vocês. Tá? Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês, item por item, do que tem que ter no TCC. Então, o que tem na capa, o que tem na contracapa, o que tem... todos os itens. Vamos rever todos esses itens. E aí, vou dar alguns exemplos de slide para apresentação, tá? Porque na semana que vem é a nossa última aula teórica.
Depois, as outras quartas-feiras vão ser só de orientação para vocês, tá? Vai ser orientação conforme vão precisando. E agendamentos, enfim, fica com essa parte burocrática das defesas, porque como as defesas podem começar a partir do dia 1º, vocês também precisam de um tempo para poder assistir pelo menos 2 colegas, tá? No TCC1 ou no TCC2. Eu já vou, na semana que vem, já vou montar, porque do TCC2 já tem banca na primeira semana, tá? Então, você, quem tiver tempo, já pode estar assistindo já antes. Certo? Então, semana que vem, a gente revê essa questão da formatação do projeto de vocês. E aí, vamos ver um modelo de apresentação dos slides que vocês têm que fazer para a banca. E aí, depois disso, é só as defesas, né? As defesas não, as qualificações e as orientações individuais, tá? Certo, pessoal? Certo. E aí, essa semana eu faço isso que a Ellen solicitou. Acho bom vocês conhecerem esses outros professores para poder convidar, né? E assim, quanto antes convidarem, melhor, tá, gente? Porque tem muito professor que é muito requisitado. E aí tem muita banca para participar e não dá conta, tá? Então, quem marcar primeiro vai ter a banca da banca dos sonhos, assim, aquela que você quis. Quem deixar para marcar por último vai ter que escolher outros professores, mas todos são capacitados para avaliar. Aí é só questão de contato mesmo, né? Certo? Certo. Então a gente fica por aqui. Semana que vem a gente se encontra para ver essa última parte, tá? Ok, tchau, professora. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau, obrigada. Falou, meninas. Obrigado.